E aí, meu povo querido, voltamos para mais uma aula de derivadas. Só que agora, especificamente, derivada da função inversa, tá? A gente está quase lá no nosso estudo de derivadas para terminá-lo. Depois a gente vai para as aplicações e futuramente integração. Não perca nosso canal, fique ligado nele. Curte, compartilha, tá? Se não inscreveu, se inscreve para poder ficar ligado. Valeu! Então, bora lá! Se eu considerar uma função f, se considerarmos uma função f e f menos 1 deriváveis tais que... Por que eu estou colocando uma f e f menos 1? Essas funções elas serão inversas uma da outra, tá? Então, se f é inversível, isso equivale, tá, a f ser bijetora. Toda função que é inversível, ela é bijetora, ela vai e volta, tá? Ela faz as duas coisas. Que duas coisas que ela faz, meu povo? F tem que ser injetora e F tem que ser sobrejetora. O que é injetora? Se eu tiver elementos x1 e x2 do domínio, as imagens sempre serão diferentes. Eu tenho um x1 diferente de x2, isso implica que f de x1 é diferente de f de x2, tá? Esse x1 e esse x2 estão no domínio da função. E quando é que é sobrejetora? Quando a imagem dessa função é exatamente o contradomínio dela, tá? Onde eu buscar valores para receber, que são gerados do x, todos esses valores que estão aqui no conjunto de busca, tá, devem estar associados com a imagem. Por que tem que acontecer isso? Para que seja função, meu povo. Eu tenho uma função. Lá da definição de função, das nossas aulinhas de função, vocês lembram? Para ser função, todo mundo desse conjunto tem que estar associado com esse apenas uma vez. Então, fulaninho daqui vai aqui, fulaninho daqui vai aqui. Todo mundo tem que ir e tem que estar associado apenas uma vez. Se eu quiser inverter, se eu quiser voltar e manter uma outra função voltando também, os elementos que chegaram aqui, eles têm que retornar para o seu elemento de origem, tá? E eu não posso ter dois retornos no mesmo ponto, senão não será função, e nem posso deixar ninguém sem retornar. Por isso que aqui é chamado de contradomínio e também eu vou procurar as imagens. O contradomínio tem que ser exatamente igual à imagem, porque todo mundo tem que voltar, tá? Além disso, se eu pegar dois elementos aqui diferentes, as imagens têm que ser diferentes, porque quando eu voltar, eu não vou voltar do mesmo ponto. Eu faço a explicação melhor nas nossas aulas de funções. Aí vocês ficam atentos lá e a gente vai entender melhor esse processo, tá? Só fiz uma recapitulada rápida do que é função bijetora. Bom, para poder inverter tem que ser bijetora. E se eu conseguir inverter, eu vou obter uma f menos 1 de x, menos 1 de x. A f de x, né, ela leva elementos x e transforma em elementos y. F de x é igual a y. O que é que faz a f menos 1? Ela traz esses elementos y de novo, transformando em x, tá? Bom, e se eu for compor uma função com a sua inversa, ou seja, se eu fizer um f menos 1 bola f de x, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando f menos 1 da f de x. Todas as vezes que eu compor uma função com a sua inversa, f com f menos 1, ou a inversa com a própria função,
Isso será a função identidade, tá? Isso é a função identidade. O que é função identidade? É a função y igual a x. No plano cartesiano é a primeira bissetriz, tá? Só para deixar claro isso daqui, para que vocês consigam ver isso no exemplo, nessa situação. Uma função bem trivial. Eu tenho a função 2 elevado a x. Qual é a inversa dela? É a função logarítmica, log de x na base 2. Peguei um exemplo pontual. Se eu calcular f bola g, uma inversa eu sempre vou conseguir compor com a sua função originária e vice-versa, tá? A imagem vai estar lá contida, bonitinho, eu vou poder fazer. Então, isso aqui é a f da g de x, a gente acabou de ver composta. Então, será o quê? Eu jogo a g na f. Então, eu estou calculando o quê? O 2 elevado a log de x na base 2. Por propriedade de logaritmo, a gente também vai ter nas nossas aulas de logaritmo todo esse detalhamento. 2 elevado a log de x na base 2 é exatamente x. E se eu fizer gof de x, ou seja, g da f de x, isso é o mesmo que jogar a f na g, ou seja, log de 2 elevado a x na base 2. Propriedade de logaritmo, esse expoente vem, log de 2 na base 2 é 1. Log de qualquer número na mesma base, né, na base que é esse número, é 1. Então, em qualquer situação, eu obtenho a função identidade, tá? Isso aqui acontece toda vez que eu compor uma função com sua inversa. Se liga. Bom, já sabendo dessas coisas todas, desses trâmites, o que é que eu quero, minha gente? Como f menos 1 da f é a função identidade, eu vou derivar esse troço, eu vou derivar essa igualdade. Como é que eu derivo essa igualdade? Eu estou calculando a derivada dessa função f menos 1 em f de x. E quando eu derivo a igualdade, eu derivo um membro e vou derivar o outro também. E calculando a derivada de x, tá? O que é a derivada implica? O que é a derivada da composta? É a derivada da maior contendo a menor, tá? Aqui entrou, vezes a derivada daqui entrou. Isso será igual à derivada do x. Quem é a derivada do x? 1. É o coeficiente, é 1, tá? Aí daí eu posso arrumar da seguinte maneira. A derivada da inversa em relação a f de x é o mesmo que 1 sobre a derivada da função em x. Esse f de x é o mesmo que o que, gente? Y, né? Outra maneira, em outra notação, que é a notação de Leibniz, que aqui a gente está na notação de Newton, F'. Em notação de Leibniz fica mais bonitinho de enxergar essa situação. O que é isso daqui? Eu tenho... Porque o que é f menos 1 de f de x é simplesmente a f menos 1 de y que gera um x. Quem depende de quem aqui? X depende de y na volta. Na ida, y dependia de x. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a derivada de x que depende de y. Ou seja, eu tenho dx dependendo de y, dy. Isso é 1 sobre a derivada da f de x, de y que dependia de x, ou seja, de dy sobre dx, que eu posso escrever assim, ou dizer que dy dx é igual a 1 sobre dx dy. Ou dx dy é o inverso de dy dx, ou dy dx é o inverso de dx dy. E a gente fecha essa parte introdutória, tá? Da ideia inicial de derivada de função inversa. O que é que significa? Que a derivada de uma inversa
é o inverso da derivada da função que a gera. Tá? Eu tenho a função f, tenho a f menos 1, elas são inversas entre si. A derivada de uma é o inverso da derivada da outra. Claro, uma em uma variável e outra na variável da volta. Ok? E essa ideia a gente vai conseguir construir as derivadas das funções que faltam. Por falar nisso, a gente vai agora no GeoGebra dar uma olhadinha no log e na exponencial, que são as duas inversas primeiras, e depois definir a derivada da log. Se liga. Bora ver aqui o gráfico da função logarítmica, mas antes eu vou trazer a função que gera essa inversa, que é a função exponencial de base A, ou seja, A elevado a x. Eu crio o controle deslizante A, aparece imediatamente 1 elevado a x, e a gente já sabe que 1 elevado a x vai dar qualquer valor 1, para qualquer valor será 1, aí eu tenho a função constante. Se eu considerar valores negativos, não aparece função. Entre 0 e 1, a função é decrescente, maior do que 1, a função é crescente. Vou alterar esse controle deslizante, não quero números negativos. Vou colocar 0, tá? Só para ter uma limitaçãozinha. E botar aqui no máximo 10. Beleza. Pronto. E aí eu tenho os comportamentos, né? Exponencial crescente, valores maiores do que 1. Quanto mais eu aumento, mais rápido cresce. E entre 0 e 1, a decrescente. Vou criar a função log agora, vou chamar de uma g, tá? G de x, igual log, esse primeiro comando do GeoGebra, base A, logaritmando x. Eu crio a função com a mesma base A da função exponencial, tá? Bom, quais serão as características? Observe, da log a roxa. Mesma ideia permanece. Todas as vezes que eu considero A maior do que 1, a função é crescente, ou seja, aumentando x, aumenta y, tá? Quanto mais eu coloco o aumento no A, eu aumento o A, mais rápido cresce a exponencial e mais lento cresce a logarítmica. Mais cresce, ó. Ela cresce mais lentamente. Quanto mais eu diminuo aqui, aproximando do 1, o crescimento da logarítmica é maior e o da exponencial já é mais devagar. Beleza. Para o decrescimento, a mesma coisa. A base entre 0 e 1. Você observa que não tem valores negativos no log, assim como eu não tenho imagens negativas, não tenho valores no domínio negativos no log, assim como eu não tenho imagens negativas na exponencial. Isso indica a seguinte situação, tá? Se eu tiver a função f de x igual, vou colocar esse a mesmo, a elevado a x, vou ter elevado duas vezes, pronto, agora está certinho. O que acontece? A gente já sabe da exponencial que o domínio dessa função é f qual é todos os números reais, a gente pode observar aqui, tá? Posso jogar qualquer valor real. Porém, as imagens geradas, ela com esse formato trivial aí, e as imagens geradas são apenas reais, não nulas, e m minúsculo de f são apenas reais. Além disso, esse conjunto de imagem eu estabeleço igual ao contradomínio para que essa função exponencial seja bijetora, além de ser injetora, já que todo número aqui só tem uma imagem diferente, ok? E aí ela é bijetora, eu posso inverter. Só uma função bijetora pode ser inversível, e eu posso calcular assim inversa. A inversa também será função. Beleza. A imagem da função exponencial, só finalizando aqui, escrevendo, né? É o R mais, pronto, asterisco, pronto. Beleza. Isso é o que acontece na função exponencial. E se eu tenho a função logarítmica, é a g de x, igual log na base A. Só que eu não quero esse A, eu quero A numérico. Eu quero A numérico. É o nosso A daqui. Na base A, botar um espacinho. Pronto. X para ficar bonitinho.
tal que o domínio dessa função é a imagem da outra função, ou seja, da função exponencial, ou seja, r mais asterisco, tá? Coloco aqui o asterisco e vamos dar um espaço e outro espaço. A imagem da logarítmica, eu só preciso colocar a imagem e domínio porque eu já sei que já que ela é bijetora, já que eu posso inverter, é inversa, a imagem é igual ao contradomínio. Então eu não vou ficar colocando mais contradomínio não, tá? Imagem é igual a R. Vou botar esse R aqui do LaTeX. Pronto. Tenho as duas aqui, tá uma do lado da outra. As duas, ok? Vou aumentar isso aqui, que é o que importa para a nossa aula hoje. Propriedades, médio, negrito. Pronto, para ficar bonitinho. Tem que deixar mais para cá. Aqui. Pronto. Para a gente ver, beleza. Então, repetindo, aumento a base maior do que 1, ela é crescente, entre 0 e 1 ela é decrescente. Em 1 não rola, não tem função. Aqui, ó. Em 1. Oh. Pronto. Em 1 eu tenho a função constante exponencial, mas o logaritmo eu já não tenho função. Eu nem consigo montar função. Verifiquem pela função, pela definição de log. Uma particularidade que é interessante e a gente meio que já viu na hora da composição, no início da aula, se eu considerar a reta y igual a x, o que é que eu tenho? Eu tenho uma simetria dos gráficos, ó. Toda vez que eu afasto o log, eu afasto a exponencial em relação a esse gráfico. Eu vou dizer que os gráficos da função exponencial e da logarítmica com a mesma base, eles são o quê? Simétricos em relação à primeira bissetriz, sejam crescentes ou decrescentes. Aqui, ó, a simetria, beleza? Isso não acontece só com a exponencial e logarítmica. Todas as funções inversas em pares, uma com a sua inversa, os gráficos delas são simétricos em relação à reta primeira bissetriz. Essa reta primeira bissetriz também é chamada de função identidade. Para todo o x que eu jogo, eu obtenho o mesmo valor de y, tá? X igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2 e assim vai. Então, toda vez que eu componho uma função f, como a gente acabou de ver, com a função g, eu vou ter a função identidade, sendo f e g inversas uma da outra. Beleza? Finalizo aqui a observação dos gráficos da exponencial e da logarítmica. Vamos voltar lá e estabelecer a derivada da função logarítmica agora. Beleza? Valeu, se liga. E aí, meu povo, voltamos aqui. A gente acabou de ver que a logarítmica e a exponencial, que são funções inversas, tem o gráfico que os gráficos delas são simétricos em relação à primeira bissetriz. Não é por isso, é justamente por isso, perdão, que a gente encontrou que compondo uma com a outra dá a função identidade, tá? É por essa associação. Mas agora a gente vai ver a derivada da função logarítmica. Bom, a função logarítmica é uma função definida de r mais asterisco em r, tá? Isso aqui é o domínio dessa função, isso aqui é o contradomínio dessa função, que é a mesma coisa da imagem. E ela possui essa lei, y igual a log de x na base a, tá? Ou simplesmente f de x. Só que eu posso pegar todos os y's, porque aqui existe a garantia que toda a imagem vai estar aqui dentro do contradomínio. Beleza? Bom, a gente sabe de log, da definição de log, que se y é um log de x na base a, isso equivale a dizer que x é um a elevado a um y. Bom, lá de derivadas, eu sei calcular a derivada de uma função exponencial, né? Agora eu vou aprender com ela a calcular a derivada da logarítmica. Por quê? Porque se essa é a inversa dessa e eu sei a derivada da de lá, eu vou saber a de cá, tá? A gente acabou de ver a relação que eu tenho entre a derivada e a sua inversa.
estando uma com uma variável e outra na outra variável, que é o que acontece aqui, ó. Y está dependendo de x, já x aqui está dependendo de y, beleza? Bom, como derivada de x dependendo de y da exponencial, qual é a derivada de x dependendo de y da exponencial? É a própria exponencial vezes o ln da base. Foi isso que a gente viu nas primeiras aulas nossas de derivadas, ok? De função derivada especificamente. Bom, e considerando o que eu acabei de ver no início dessa aula, que dy dx, que é o que eu quero descobrir, que é a derivada do log, é o inverso de dx de dy, que eu posso dizer que esse é o inverso de a elevado a y ln de a. Aí eu vou dizer que a derivada do log é a elevado a y ln de a. Não, não é interessante, por quê? Porque a minha leitura, eu vou querer uma dy dx. Então, quem está em função de quem? Y é uma função de x. Aí quando eu pegar a expressão da derivada, vai estar em função de y. Não é adequado. Aí o que é que eu penso? Tenho que escrever isso em função de x. O que é simples. Porque o que é a elevado a y em função de x? É o próprio x. Então eu vou dizer que dy dx será 1 sobre x ln de a. Esse ln de a é um número. Logo, se a função é a função log de x na base a, isso implica que a sua derivada será o quê? 1 sobre x ln de a. Tá? Essa é a derivada da função logarítmica, ok? Particularmente, se eu tenho uma f de x igual a ln de e, tá? O que é ln de e, meu povo? É log ln de e é um número, desculpe, f de x igual a ln de x, ok? Desculpe. O que é ln de x? É o log de x na base e. Bom, o que será a derivada? Como isso é uma função logarítmica, eu vou ter o quê? 1 sobre x, tá? Que é o logaritmo, tá? Log de x na base a. É 1 sobre o logaritmando, tá? Vezes ln da base. Isso vai ser o quê? O logaritmando vezes ln de e. Mas o que é ln de e? É log de e na base e, que vale 1. Então, isso dá 1 sobre x. Se a função for ln de x, a derivada é 1 sobre x. Beleza? Só para ver um exemplo, se a minha f é log de x na base 7, quem é a derivada? A derivada disso será 1 sobre x ln de 7. No futuro a gente vai voltar e resolver mais questões com a função logarítmica, tá? A gente continua. Até a próxima aula. Valeu? Abração.